Então, nada melhor do que falar sobre que existe pecador sim com o futuro, do que o santo que nos inspirou também, né, em uma das pregações do nosso Rainhas Day do ano passado, que é São Paulo. Para quem não sabe, Saulo era perseguidor dos cristãos. Ele matava todos os cristãos que ele via pela frente, ou mandava matar, porque ele era do exército romano. E ele simplesmente não estava nem aí. Porém, em determinado dia, enquanto ia até Damasco, Saulo cai do cavalo. Vocês já ouviram essa expressão, muito provavelmente, fulano caiu do cavalo. Vem daqui. Saulo então cai do cavalo e perde a visão. E ele viu um homem, né? Mesmo estando cego, estando em queda. E então esse homem dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem entender nada: quem é, Senhor? E Jesus, né, responde para ele: eu sou Jesus, a quem persegues. E então naquele momento Saulo acreditou de fato de que Jesus era o Messias tão esperado, de que através de Jesus vinha a salvação. Depois a história continua, né? Com Ananias indo lá. Ananias se caga de medo, que o Saulo chega lá, Saulo vai me matar. Daí Ananias fala, mas daí Saulo não mata ele, porque daí Saulo já tinha visto Jesus. E Saulo então se torna Paulo. E a partir daí, tudo isso daqui, pega ali, da tua Bíblia, esse finalzinho aqui, todo esse final aí. Só segura assim com a mão, todo o final da Bíblia de vocês, assim. Tá vendo tudo isso daí? 80% foi escrito por Paulo. Um cara que matava cristãos. Matava cristãos. Escreveu 80% das cartas apostólicas. Uma foi escrita por Pedro e 2 por João. O restante foi tudo Paulo que escreveu. Sim, gente, o pecador tem futuro. E Paulo é muito importante na história da minha vida. O nome do meu filho é Paulo. Por quê? Porque eu fui batizado no dia da conversão de São Paulo, assim como a minha amiga Ellen aqui, dia 25 de janeiro de 1998. Por quê? Porque certo dia, é até curioso, essa semana, a gente tem um grupo lá da música do God, e o Dudu começou a mandar umas músicas da comunidade Gerados pela Imaculada. E é muito curioso, porque um dos principais momentos da minha conversão aconteceram numa oração conduzida pelo André Maria, fundador da comunidade Gerados pela Imaculada. E eu falei, não, cara, não pode ser do nada. Dudu nunca falou dessa comunidade, e justo agora, nessa semana, ele vai me falar dessa comunidade. Certo dia, a gente estava lá na comunidade Palavra Viva, e o André Maria, ele ministrava um momento de oração. E nesse momento de oração ele teve uma visão de uma barca, que era a igreja. E nessa barca, eu vou fazer igual o José, vou contar meu sonho que a gente viu hoje no nosso estudo. Então, José, Paulo e Pedro estavam na frente dessa barca. Porém, algo acontece e Pedro precisa ir para o fundo da barca. E Paulo precisava conduzir a tripulação. Precisava pegar o timão e conduzir o barco. E Paulo trava nessa visão que ele tinha. E eu lá, né? E aí, o André começou a ministrar sobre o medo de estar à frente. E ele começou a falar. E aí, de repente, ele começou: vai, Paulo! Tira esse medo, Paulo! Vai, Paulo! E ali gritando e tal. E eu olhei, eita glória, né? Quando eu abro o olho, o André Maria está aqui, na minha frente, olhando no meu olho e falando: vai, Paulo. E naquele dia eu estava muito pistola, porque eu achava que ser coordenador desse grupo não era meu chamado. E já fazia mais de um ano que eu era coordenador do grupo. Mas naquele dia Deus me confirmou de que era meu chamado. Às vezes Deus demora, mas Ele confirma os seus chamados. Tu precisa ser fiel. Então Paulo tem um significado muito importante na minha vida. Muito importante. E ele é a prova de que pecador tem futuro. E depois ele se torna santo. E aí a gente vem para a primeira parte da frase.
de que não existe santo sem passado. E a partir do momento que, agora eu já digo para quem já é mais de caminhada, quantas vezes você fica matutando na tua cabeça quem você era, o que você fez, e você fica se culpando? Quantas vezes? Imagino eu que muitas, porque isso é natural com todos. A gente lembra do que a gente já fez no passado de errado, e aquilo vem na nossa cabeça, e muitas vezes isso faz com que a gente faça de novo. E aí a gente se sente o mais lixo ainda. O cocô da mosca que come o cocô do cavalo do bandido. Aí você se sente, ó, como diz o nosso amigo Caio Ribeiro, vou falar uma palavra feia agora. Um bananão. Um bananão. O horário não permite falar coisas mais pesadas, né? Nossa, eu vou falar um negócio pelo menos, deixa eu ver. Então, a gente vai entendendo, com o passar do tempo, de que ficar matutando o passado também não vale a pena. Porque não existe santo sem passado. O passado serviu para tornar a nós, né, tornar-nos quem nós somos hoje. Várias vezes eu me pego pensando, putz, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá teria sido diferente. O que teria sido diferente da minha vida se lá em, sei lá, quando começou a minha conversão de verdade mesmo, em 2018, 2019, eu realmente tivesse a cabeça de hoje? O que teria acontecido de diferente na minha vida? Mas eu só tenho a cabeça que eu tenho hoje por causa dos erros que eu cometi lá em 2018, 2019, 2020, 2021. Então não fique com esse pensamento. Eu sei que, talvez vocês podem ser muito novos para isso, mas como eu também sei que o mal dessa geração é a ansiedade, muito provavelmente vocês sofrem com isso. Porque uma coisa que eu só fui sofrer com 22, 23 anos, talvez vocês já sofram por isso agora. Porque é a geração que vem. Inclusive, fiquei muito triste de descobrir que eu sou da geração Z também. Quem nasceu de 95 para cima é a geração Z, que é absurdo. Achei que era só de 2000 para cima, mas enfim. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que não existe pecador sem futuro e nem santo sem passado. Por quê? Agora a gente volta lá para Romanos 5. No versículo 20, se não quiser voltar também, está tudo bem, eu falei de novo. Porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Vocês já perceberam que quanto mais jaguara o cara é, mais santo ele é depois? Santo Agostinho, principal exemplo disso. O cara vivia em bordel, o cara tinha filho com 75 mulheres diferentes, o cara ficava indo em lugar porque ele tentou todas as religiões, porque ele buscava a verdade. Até que um dia ele descobriu que tudo aquilo que ele procurava fora estava dentro. Em um debate com Santo Ambrósio, ele foi totalmente refutado. E ele nunca tinha perdido um debate, uma oratória. E Santo Ambrósio, Santo Ambrósio era tipo meio burrinho. Mas ele tinha o quê? O Espírito Santo. Que era uma coisa que Agostinho não tinha naquele momento. E então Agostinho fala, caracas, ferrou galera. Tudo que eu vivi a minha vida inteira estava errado. E então ele se torna Agostinho de Hipona, um dos maiores santos da história. E se você procurar nas faculdades de filosofia, de teologia, até mesmo nos nossos irmãos evangélicos, eles citam Agostinho de Hipona, de tamanha sabedoria desse homem. São Paulo, tudo o que ele fez, o santo que ele se tornou. Mas, e tem muitos outros exemplos por aí. É só a gente olhar até mesmo para a realidade de hoje. Padre Léo, gente. Padre Léo falou que recebeu o chamado para ser padre enquanto ele embolava um beck de maconha. E eu não estou mentindo. Que ele ficou pensando, mas eu nem fumei ainda, eu já estou vendo coisa. Ele fala isso na conversão dele. Então, gente, Paulo depois aqui vai dizer, né? Mas que diremos então? Então a gente tem que
pecar cada vez mais para a graça se multiplicar? Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque nós não servimos mais ao pecado. Porque quem morreu para este corpo ficou livre do pecado. Quem é batizado, ergue a mão. Ergue a mão. Você que já é batizado, você morreu para o pecado. Você morreu para o pecado. Você que ainda não é batizado, busque o batismo. Deixe de ser criatura, né? Se torne filho de Deus. E morra também para o pecado. Porque a graça que nos espera é muito maior do que qualquer tribulação que nós vemos hoje. Mas Vini, então o que eu tenho que fazer, cara? O que eu faço? Quero que você abra aí no Salmo 50. Versículo 12. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ensinarei teus caminhos aos rebeldes, para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício, e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito. Coração contrito e dilacerado, ó Deus, tu não desprezas. É isso que nós precisamos fazer para iniciar o nosso ano como God e Rainha da Paz. Entender que Deus não quer sacrifícios. Os sacrifícios serão consequências. E aqui nessa época, quando Davi escreveu esse salmo e quando ele foi explanado ali, exposto pelo profeta Natan, ele escreveu esse salmo num momento onde eles ofereciam animais em sacrifício para Deus. Mas aqui Davi entende lá no Antigo Testamento que nós fomos entender apenas com a vinda de Jesus, de que Deus não quer sacrifício, de que o holocausto perfeito para o Senhor é um coração contrito, um coração dilacerado, porque esse coração Deus não despreza. Se você ainda, como pecador, quer ter um futuro, lembre de que Deus quer o teu coração, da forma como ele está, dilacerado, quebrado, destruído, para que em pedaços você perceba que Deus é tudo que você precisa. Para que nós então tenhamos o nosso coração reconstruído e que aconteça o que está no versículo 12. Que Deus crie em nós um coração que seja puro. É isso que nós precisamos. Para que lá na frente, nós possamos entender de que todo o nosso passado foi necessário para que a gente pudesse, pelo menos, tentar alcançar a santidade. Porque a santidade é para todos nós. Não é só para o padre, não é só para a freira, não é só para o consagrado. Todo o batizado é chamado à santidade.